Muito bem, todos sejam bem-vindos ao nosso canal. Boa tarde para todos. Que Deus vos abençoe na paz de Jesus. Espero que esteja tudo bem com vocês e que sua família, sua vida espiritual esteja alinhada com Deus e que tudo venha ser conforme a vontade de Deus em nossas vidas. Pessoal, muitos pastores incautos, não generalizando, usam a palavra dízimo para arrecadar dinheiro para suas igrejas, não generalizando aqui todas as igrejas. Mas quando tocamos no assunto mandamentos, os 10 mandamentos, o decálogo, as 10 palavras, ou mandamentos, que no hebraico nós chamamos de mitzvot ou de Torá. Não como pregam por aí dizendo que é a lei de Moisés. Moisés não tem lei nenhuma. Deus ele entregou a lei para Moisés passar para o povo, e para quem não sabe, 70 nações aproximadamente estavam ali no Monte Sinai, no pé do Monte Sinai, para ouvir o que Deus passava para Moisés e Moisés passava para o povo. Ou seja, o decálogo, as 10 palavras, os mandamentos, as mitzvot do Eterno, os mandamentos do Eterno. Então, a lei não é de Moisés. E quando falamos a palavra lei, soa como um tom pejorativo, como algo negativo, como uma palavra forte, pesada, um fardo, mas não é bem assim. Os mandamentos de Deus são eternos e são para toda a humanidade. Se não fossem os mandamentos de Deus, o mundo estaria muito pior, muito, mas muito pior. Graças a Deus, através dos mandamentos de Deus, a própria justiça que rege cada país, usam a Bíblia como leis para julgar um indivíduo através da Bíblia. Então, a Bíblia ela é um manual de instrução, é uma bússola, é uma luz para o nosso caminho. Só que muitos pastores, não generalizando, repito, não quero aqui incluir pastor A, pastor B, e não quero usar aqui nomes e pronomes de igreja, mas eu me refiro a alguns pastores que são contra os mandamentos de Deus. Vem com um papo furado dizendo que a lei foi abolida e que os mandamentos foram abolidos, estamos na graça. E eu faço uma pergunta para vocês que são contra a guarda do sábado, são contra os mandamentos de Deus. Que graça é essa que essa suposta teologia da substituição ensina? Que graça é essa? Uma graça sem o acompanhamento dos mandamentos de Deus. Graça sem os mandamentos de Deus é libertinagem e porta aberta para a apostasia e para a libertinagem e para o pecado dentro da igreja. Então, os mandamentos de Deus jamais foram abolidos. Jesus, ele ensinou isso no Sermão da Montanha, dizendo que ele não veio para abolir. Abolir significa, ele não veio para ensinar errado. Para quem não sabe, Jesus era rabino, era um professor, era um mestre, um profeta, e ele jamais ensinaria errado. Ele veio na mesma pegada de Moisés, na mesma pegada dos Neviim, que são os profetas, para ensinar sobre os mandamentos. Me mostre na Bíblia onde que Jesus aboliu os mandamentos, o sábado, exceto que existem mandamentos que não são para hoje nós usarmos como prática, tipo oferecer animal como sacrifício, dentre muitos mandamentos, porque o templo sagrado, que é o primeiro e o segundo Beit HaMikdash de Jerusalém, foram destruídos, e mandamentos como Corban, sacrifício, ofertas que eram entregues ali para os sacerdotes, esses mandamentos sim, né, hoje foram anulados, né? São anulados por causa que não existe mais um templo. Porque Jesus,
se fez korbanot, korban para quem não sabe é sacrifício, por nós e por toda a humanidade. Só que os pastores eles usam Malaquias 3:10 como mandamento. E eu quero dizer para vocês e para os pastores mal informados que o dízimo, de fato, ele não foi abolido. O dízimo não foi abolido. Porém, pastores usam o argumento dizendo que o sábado foi abolido, até mesmo ajudar as pessoas. Eu já vi pastores ensinando isso. Não, a pessoa tem que arrumar um emprego, a pessoa tem que trabalhar, não sei o quê. Claro que tem que trabalhar, mas você não pode virar as costas para uma pessoa necessitada, para uma família necessitada. É mandamento ajudarmos as outras pessoas. E quando um indivíduo precisa de uma ajuda, de um donativo, vai pedir para seu pastor, eu estou aqui me referindo a não uma certa igreja, mas em um todo. Vão lá pedir o pastor lá, ajuda lá, a igreja, para quem trabalha na área social da igreja, não tem nada não pode ajudar, não sei o quê. Ou seja, qual é o destino do dízimo? Para que serve o dízimo? A palavra dízimo no hebraico é maser, ou seja, 10%. E para quem não sabe, o dízimo é um mandamento de Deus, sim, embora o templo sagrado fora destruído, porém, o dízimo é um mandamento de Deus, sim. Para quem não sabe, os dízimos eram entregues para os sacerdotes, para os levitas, para distribuir, primeiro para os levitas, órfãos, estrangeiros e necessitados. Malaquias 3:10 não nunca foi base doutrinária para dízimo, entrega do dízimo. Pastores tendenciosamente usam o culto da Santa Ceia, que é um culto mensal, que é por mês, uma vez no mês, usam o culto da ceia para arrecadar dízimos, para arrecadar ofertas. E usam de forma totalmente equivocada Malaquias 3:10 para arrancar dinheiro das pessoas. Isso eu falo porque eu já presenciei esses momentos. Já fui de uma igreja quando era mais novo, que se você não desse o dízimo, se você não dizimasse, você não poderia participar da ceia. Se você não desse o dízimo, você não poderia participar da ceia. Eu vou soltar um vídeo aqui de um pastor, de um indivíduo, que ele comete um grande erro usando o microfone. O microfone, temos aqui um microfone. Isso aqui é um microfone. Isso aqui pode ajudar uma pessoa e pode destruí-la. Olha o que esse pastor falou sobre o dízimo. Vou tirar aqui o microfone. Pronto. Vamos soltar agora aqui o áudio aqui e depois eu vou explicar para que serve o dízimo. Nós vamos trazer ao altar nossos dízimos, nossas ofertas. Você que é dizimista, traga seu dízimo. Você que é ofertante, traga sua oferta. Você que não é nada, não traga nada. Permaneça como você está, né? Se você é ofertante, traga a sua oferta. Se você é dizimista, traga o seu dízimo. Se você não é nada, se você não tem nada, não traga nada. Olha que tropeço, um erro teológico que esse pastor cometeu usando o microfone. E não parou por aí não. Vamos continuar. Um alguém ingrato, um alguém que não participa do que o Senhor tem ministrado na sua própria casa. Toda vez que a gente fala isso, é claro que no coração de alguém que não contribui nada, vem aquela palavra sempre, né? Eu não dou dízimo porque eu sou contra o dízimo. Você está coberto de razão e tem direito de ser. Errado é você ser contra o dízimo e participar do que ele promove na igreja. Você está sentado num banco que foi comprado com dízimo doado pelos seus irmãos. Deveria estar em pé. Não, você não deveria estar em pé porque esse tabernáculo foi pago com o dízimo dos teus irmãos. Você devia estar do lado de fora do tabernáculo. Não, você não deveria. Olha as asneiras que ele está cometendo. Ou seja, se a pessoa não dá o dízimo, ela não pode sentar no banco da igreja, ela não pode estar nem em pé na igreja, porque ela está usufruindo do dízimo da pessoa que dizimou. Quem disse que dízimo é para comprar banco de igreja,
para comprar sabão para lavar banheiro de igreja, é para sustentar pastores. Eu falo sem medo de errar, dízimo não é para isso. O dízimo é destinado para as viúvas, órfãos e necessitados. Tem igrejas que pegam o dízimo e fazem do dízimo um uso correto. Usam para administrar a igreja, porque a igreja precisa de dinheiro para manter a igreja. Até mesmo ajudar. Mas o dízimo, o propósito do dízimo é ajudar o próximo. Traga os dízimos para a casa do tesouro para que haja mantimento. Mantimento para quem? Para os pastores? Não. Para as pessoas, para o povo, para a viúva, para o órfão, para o necessitado. Esse é o destino do dízimo, do Maaser. Malaquias 3,10 não é base doutrinária para dízimo. Base doutrinária para dízimo está na Torá. Por exemplo, Êxodo 22:22. E nenhuma viúva nem órfão afligireis. Deuteronômio 10:18. Quem faz justiça ao órfão e à viúva, ama o estrangeiro dando-lhe roupa, pão e o dízimo, é uma pessoa bem-aventurada. Vamos continuar aqui ouvindo as asneiras desse pastor aqui. Está do lado de fora porque esse terreno foi comprado com o dízimo do seu irmão. Você deveria estar do lado de fora da igreja. Você não deveria ouvir essa palavra pela internet, porque a internet é pago com o dízimo do seu irmão. Você não deveria participar de nada. Se você é contra, não deveria usufruir dos frutos dele. Você é desonesto. Você é mau caráter. Você não é honesto. Diz que é, mas não é. Porque se você tivesse caráter, você não dizimaria, mas não desfrutaria de nada. Ah, eu não dou dízimo porque está no Velho Testamento. Mas quando o Velho Testamento diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, para você é Bíblia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, é Bíblia. Deus é meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente, é Bíblia. Só não é Bíblia, trazei. Você é desonesto. Ah, eu não dou dízimo porque o pastor é ladrão. Bom, se eu sou ladrão porque roubo o dízimo, a Bíblia diz que você é ladrão porque não dá. Somos colegas. Então, não há razão para não dar. A razão é porque não houve conversão à palavra. Então você que é contra, proponha ser homem. Não desfrute de nada que o dízimo dos teus irmãos constrói. Se você é honesto, proponha ser homem. Não precisa nem ser homem de Deus, seja homem. Homem. Sujeito homem, ó, macho. Não desfrute. É contra porque está no velho. Arranca o Velho Testamento da tua Bíblia e nada do que está lá, nem no princípio criou Deus. Aguarda o sábado. Deixa eu botar o microfone aqui. A guarda do sábado está aonde? No assim chamado Velho Testamento, que eu já cansei de falar aqui nesse canal que esse termo Velho Testamento não existe, gente. Nunca existiu esse termo Velho Testamento. O assim chamado Novo Testamento, ele só existe por causa da Torá, dos mandamentos, do assim chamado Velho Testamento. Você pode perceber que nas mensagens de Jesus, dos apóstolos, eles pregavam o quê? O que eles ensinavam? O Novo Testamento? Não existia um Novo Testamento naquela época. Eles ensinavam a Torá. O Tanar, que é os Neviins, que é os profetas, ou os escritos, eles não usavam o Novo Testamento. Não existia o livro de Mateus na época de Jesus. Não existia o livro de Marcos. Não existia o livro de Lucas. Não existia o livro de João. Não existia as epístolas paulinas. Não existia o Apocalipse. Então, o que Jesus ensinava? Ele ensinava a Torá sagrada, os mandamentos sagrados de Deus. E o que ele ensinava? Sobre a guarda do sábado, sobre o dízimo, sobre amar o próximo, principalmente amar a Deus acima de todas as coisas. Era isso que Jesus ensinava. Aí vem charlatões, nos dias de hoje, pegam o Novo Testamento para usar como base doutrinária para a graça, que eu repito e falo de novo, que graça sem o acompanhamento dos mandamentos de Deus e da Torá é porta aberta para apostasia e para libertinagem.
Essa é a palavra certa. São a favor do dízimo, mas são contra a guarda do sábado. Não amam o próximo de verdade. Usam o termo dízimo para receber salários altíssimos, salário de 100 mil, 60 mil e por aí vai. É esse mandamento que você ensina para a sua igreja, meu querido? Malaquias 3,10 não é base doutrinária para dízimo, não. Malaquias 3,10 é um livro histórico, é uma profecia, uma nevoá que Malaquias, que significa mensageiro, que profetizou pós a destruição do segundo Beit HaMikdash e pós o exílio babilônico. Ele estava profetizando para os sacerdotes incautos que estavam fazendo do dízimo e das ofertas um bezerro de ouro. Não estavam usando da maneira correta, que era para usar como ajudar o órfão, a viúva e o necessário, até porque muitas mulheres e órfãos saíram da Babilônia, do exílio babilônico, sem mãe, sem pai, viúvas que o marido faleceu no cativeiro. Então Malaquias está exortando, olha, vocês têm que ajudar essas pessoas. Na entrelinha do texto, é isso que Malaquias estava ensinando. Aí pastores falam, não, tem que trazer o dízimo na casa do tesouro. E o que é a casa do tesouro? Ficava no segundo templo, no primeiro e no segundo templo. Existe templo hoje? Ah, Alberto, igreja não é templo. Igreja é cimento, areia, pedra. Templo, nós somos o templo do Ruach HaKodesh, que é o templo do Espírito Santo. Eu falo isso com cláusula, eu sou descendente de judeu e eu entendo muito bem para falar sobre isso, sobre Torá, sobre mandamentos, sobre isso e quebrar toda a heresia que é ensinado nas igrejas. Dízimo é para isso. É contra o sábado, mas é a favor do dízimo. É contra os mandamentos de Deus, mas é a favor de uma graça falsificada e camuflada pelo pecado. Que graça é essa? Malaquias, ele falou, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. No contexto original, diz assim, traga Yekou Hamaaser, que quer dizer todos os dízimos, para o Beit HaOtzar, casa do tesouro, para que haja teref, comida, mantimento. É isso que significa a palavra. Olha, Deus abençoe vocês. Eu não incluí aqui todas as igrejas. Eu falei de algumas igrejas. Por exemplo, tem muitas igrejas que fazem do dízimo uma maneira correta, que tem instituições que ajudam as pessoas, por exemplo, a Adventista ajuda as pessoas, a Igreja Batista. Muitas igrejas, mas muitas igrejas fazem do dízimo, usam o dízimo na maneira correta para ajudar o próximo. Pense bem, gente, é um vídeo um pouco longo, me perdoe, mas eu tive que fazer um vídeo falando sobre isso, tá? Confronta o seu pastor, que é contra a guarda do sábado, que é contra o mandamento, confronta ele falando assim, peraí, se você diz que o dízimo está no Antigo Testamento, a guarda do sábado também está no Antigo Testamento. Por que nós não podemos guardar? Ah, porque Jesus morreu no domingo, ou seja, Jesus ele ressuscitou no domingo e ele aboliu o sábado. Quem disse que ele aboliu o sábado? Ele falou, eu ressuscitei no domingo, então o dia de guarda agora é o domingo. Ele falou isso aí, os apóstolos falaram, me mostra na Bíblia. Até agora, eu não encontrei ninguém para falar aqui no canal, comentando que Jesus falou isso, que os apóstolos falou isso. Não. Quem inventou isso aí foi a Igreja Católica, foi Roma. Foi a suposta também reforma protestante, que de reforma não tem nada. Essa reforma protestante fez uma desconstrução na Bíblia Sagrada, manipulando. Martinho Lutero queria tirar o livro de Tiago. Por que ele queria tirar o livro de Tiago? Porque o livro de Tiago fala para ajudar o próximo. E Tiago fala assim, você crê que Deus é um? Os demônios também acreditam, mas tremem. Queriam tirar Apocalipse, porque Apocalipse fala sobre a guarda do sábado. Apocalipse fala sobre a volta de Jesus. Pense bem. Deus abençoe a todos vocês.